Como dizia Foucault, só não me peçam uma coisa. Não me peçam para permanecer o mesmo. Nós somos potência de diferir, de fazer a diferença. E quando fazemos a diferença, diferimos de nós mesmos, né? Sobretudo, mais do que diferimos dos outros. É claro que, por efeito, também diferimos dos outros. Mas essa diferença, ao diferir dos outros, não submete os outros, não captura os outros, não explora, não viola, não sabota os outros, não oprime os outros. Não é uma diferenciação que gera, como acreditava o Hobbes, né, uma lobiferância, né, que o homem vira o lobo do homem. Muito ao contrário, quando você afirma a diferença, você se torna criador ou produtor de realidade. Você gera algo que não existia, você dá ser àquilo que não tinha ser. Né? Então, a esquizoanálise, ela se pauta por isso, ela busca, né, encontrar o desejo no seu campo de imanência. O que é o campo de imanência do desejo? É o campo dos encontros. O desejo, ele se manifesta, ele pode ser mapeado, ele pode ser cartografado, né? Onde? No modo como ele se acopla com o mundo, as conexões que ele faz, as razões do seu investimento, as motivações, o que move esse desejo, onde ele começa, o que acontece com ele ao se conectar, segundo esta ou aquela maneira de se conectar, e o que ele faz com isso que acontece com ele. Né? Então, o campo de imanência do desejo é o campo dos encontros. O desejo não começa numa interioridade fictícia, na mística de um eu, de uma identidade, ou de um inconsciente profundo. O desejo começa na superfície, na pele física e metafísica do tempo. Nessa linha tênue que separa o dentro do fora, mas que não separa, na verdade, que conecta, que compõe, que faz com que haja uma relação topológica entre o dentro e o fora. E nessa relação, o desejo entra em diferenciação. Ou melhor, ele mesmo é o diferenciador da potência que nos sustenta. Ele multiplica os pontos de vista. Ele faz de cada elemento que constitui a nossa multiplicidade, a multiplicidade que nós somos muito. Nós, um indivíduo, uma pessoa, somos muitos, somos uma população, né? Somos uma multiplicidade. Cada elemento que constitui essa multiplicidade é um circuito de desejo único, heterogêneo, porque ele se faz numa circunstância única, num tempo único, num movimento único. E cada elemento heterogêneo vira uma força em mim, vira uma dimensão em mim. Então a esquizoanálise busca o quê? Ligar novamente o desejo ao que ele pode, à sua potência. Ele pode fazer encontros, ele pode fazer conexões. Qual é o problema de fazer encontros, fazer conexões? O problema é apenas o da imprudência. Quando você pisa na jaca. Né? Quando você tem, como diz Spinoza, uma alegria excessiva. Né? O que é uma alegria excessiva? É a alegria parcial, que acontece em detrimento de todas as outras alegrias. Né? É um afeto tirânico, é só isso. Só nessa medida que temos que ter prudência, exercer a arte das doses. Então, não é não experimentar porque a gente pode enlouquecer. Não é não experimentar porque a gente pode se desarranjar, pode se desestruturar, pode se transtornar. É experimentar porque é na experimentação que se produz consistência e não estruturação. E se produz de modo ousado, mas não imprudente. A prudência é um instrumento da ousadia. A prudência é a arte das doses nos encontros, uma vez que a gente não sabe bem ainda se aquilo é um alimento, se é um veneno. Se a gente ingerir pequenas doses do veneno, funciona como vacina. A gente fica mais forte. Daí a prudência, quando a gente não sabe. Então, avante, vamos abrir a vida para o acontecimento. E não se acovardar nas zonas seguras e confortáveis. A esquizoanálise diz, você chega na clínica mal, fudido, ferrado, transtornado, e aí o clínico diz assim,
Ah, se recolha, cuidado, é hora de você se recolher. Pare com as suas experimentações, pare com as suas maluquices. Olha onde dá. Né? Volta, seja alguém, né, coerente, equilibrado. Né? Interprete antes de experimentar. Calcule antes de encontrar. Nós dizemos ao contrário. Porque não existe um controle sobre o acontecimento que seja capaz de ver antes o que vai acontecer, sem não matar, sem matar, digamos assim, o inédito do acontecimento. Então, o diagnóstico serve para quê? Para te pôr uma coleira. Te pôr uma coleira. O diagnóstico serve como regulador de fluxo de desejo. Assim como o Estado, no capitalismo, serve para regular os fluxos de capital. E o Estado não é o meio de justiça e de pacificação. O Estado, ele exerce necessariamente uma violência não só inaugural, mas ao longo de sua existência. O Estado, basta ver o Estado, o que acontece o tempo inteiro. Agora nos Estados Unidos está escancarado, né, o fascismo lá. Na Europa está escancarado. Esse Estado que não tem vergonha na cara, ele é descarado. Lei é só para os outros. Né? A tal da lei civilizatória. Né? Podemos cometer as maiores atrocidades. Gaza está aí para dizer assim, estamos cagando e andando para as crianças, as mães, as velhas, os velhos de Gaza. Danem-se. Não são seres humanos suficientemente importantes como uma criança israelense. Uma criança sudanesa, uma criança etíope, vietnamita, né, amarela, preta, parda, não são suficientemente civilizados. Nem todas as vidas importam. Né? Então, é importante a gente ver que a máquina social ela é produtora de rebaixamento do corpo, do desejo e do pensamento. Ela é investidora de um modo de se comportar, de pensar e de sentir. Portanto, ela é investidora de uma moral, como modo de sentir e desejar. Ela é investidora de uma eficiência corporal, como modo de organizar os corpos. Ela é investidora de uma verdade, de uma competência racional, como um modo de usar a linguagem. Ela investe nisso. E só valem esses indivíduos que viram seres diligentes, modelos, para atender, né, se assujeitar a essas ofertas, a essas compensações. Então, eu diria, o clínico faz isso? Ele pensa o quê? Ele pensa que o problema é de cada pessoa? O problema é de cada família? O problema não é que nós somos seres necessariamente sociais? Necessariamente políticos? Que há necessariamente mais profundamente uma política do desejo? Que há necessariamente mais profundamente uma política dos corpos? Uma política da sexualidade? Uma política da nutrição? Uma política das relações? Uma política ecológica, que não é apenas a ecologia do meio ambiente, mas a ecologia social e a ecologia mental? Uma política de produção de subjetividade? Então, há uma máquina produzindo realidade, produzindo individuação em nós, como corpos eficientes, produzindo subjetividade moral em nós, como um desejo que controla as paixões. E produzindo uma mente com competência de cognição capaz de reproduzir as verdades estabelecidas.